Grandes amigos do YouTube, saudações a todos. Saudações principalmente aos meus inscritos. Salve a região sul do país, salve Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, salve o Brasil inteiro. Também possuo inscritos em Portugal, salve Portugal, Uruguai, Estados Unidos, estado de Utah, Nova Jersey, salve também a Itália, França, Espanha, Austrália. Um abraço forte aí pra Karina, que reside na Austrália, na Oceania. Já te avisei, Karina, sai fora daí. Saia fora da Austrália o quanto antes. Pessoal, compartilhe o máximo que puderem. Deem um like, aperte o sininho para receber notificações. Hoje é dia 20 de novembro, são exatamente 1h da manhã. Estou gravando um vídeo 1h da manhã, 1h47. Eu não tive tempo de gravar um vídeo antes. É um vídeo importante. Vejamos o planeta Terra de duas formas. O planeta Terra no passado e nos dias atuais. Falarei um pouco, de uma forma resumida, sobre a Pangeia e a Terra nos dias atuais, e falarei um pouquinho do monstro. Que o monstro tem a ver com a Pangeia, a antiga Terra, e com a Terra nos dias atuais e com a Terra no futuro. 3 terras: a Terra no passado, no presente e no futuro atual. A Terra no passado tinha essa forma, a Terra nos dias atuais essa forma. Nos dias futuros ela terá uma outra forma. Vejamos o planeta Terra no passado, que era formado por um único continente ao redor, banhado pelos oceanos. Essa única extensão de terra gigantesca era chamada de Pangeia. Já hoje, os continentes são divididos em as Américas, América do Norte, América Central, América do Sul, África, Europa, Ásia, Oceania e as Antártidas. No passado, os continentes eram unidos. A Eurásia formava ali a Europa, Sudamérica, África, Antártica, Norte da América. Teorias dizem que os continentes foram se separando gradativamente até chegar nos dias atuais. Aí eu faço a seguinte pergunta: será? Pangeia, o mega continente. Com essa teoria de Alfred Wegener sobre o mega continente Pangeia, o único continente presente no mundo há mais de 200 milhões de anos. Antes de existirem os continentes da forma como são conhecidos atualmente,
as terras do globo estavam unidas por um grande continente fragmentado. A fragmentação da Pangeia ocorreu de modo gradual no decorrer da evolução do planeta. E os movimentos das placas tectônicas continuam dizimando e modificando as formas na Terra. Ou seja, os continentes continuam se movimentando, né? Centímetros por ano. Então, esse seria o modelo, né, da Pangeia. Esses continentes eram unidos dessa forma. A América do Sul unido com a África, tá? Era essa forma. Era como se fosse um quebra-cabeça. Muito interessante. Um pouquinho. Havia um continente único denominado de Pangeia, o qual calcula-se que existiu há cerca de 225 milhões de anos. Período Permiano. Existem discrepâncias e dúvidas quanto aos períodos concretos de separação das massas continentais, mas estima-se que a Pangeia tenha sido dividida em dois grandes blocos denominados Laurásia e Gondwana, um período de 200 milhões de anos, o Triássico. Laurásia era o bloco continental que estava localizado no hemisfério norte, enquanto Gondwana era o bloco continental localizado no hemisfério sul. Neste contexto surge também o Oceano de Tethys, atualmente denominado Mar Mediterrâneo. Posteriormente, a divisão dos continentes continuou a partir dos dois continentes existentes no contexto. Gondwana deu origem ao que é hoje conhecido como Antártida e América do Sul, África, Madagascar, Seychelles, Índia, Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia e Nova Caledônia, compondo a maior parte das massas continentais. Estou cheio de sono. Do globo. Já Laurásia deu origem às massas continentais do hemisfério norte, incluindo a América do Norte, a Europa e a Ásia do Norte. A evolução dos continentes estabeleceu da forma gradual durante milhões de anos, e movimentos promovidos pelas placas tectônicas continuam ocorrendo uma vez que o planeta é dinâmico. Sim. Então essa é a teoria, né? A teoria que de pouco a pouco os continentes foram se separando, né? Tudo bem. Milhões de anos, se separam em centímetros, né? Pode ser que dá essa separação imensa. Pois é. Interessante. As placas tectônicas, elas se dividem assim, ó. São 12 placas tectônicas, tá? As 12 placas tectônicas existentes foram denominadas de placa da Eurasiática, placa Indo-Australiana, placa Filipina, placa dos Cocos, placa do Pacífico, placa norte-americana, placa arábica, placa de Nazca, placa sul-americana, que é a nossa, placa africana, placa Antártida e placa do Caribe. Percebam, pessoal, que são 12 placas tectônicas existentes no nosso planeta. São 12 placas. Muito interessante, né? Não tem nada a ver com o que eu vou falar agora com o estudo. Mas o número 12 é uma referência bem interessante, né? O Senhor Jesus escolheu 12 apóstolos. Aí no Antigo Testamento, 12 tribos de Judá. Aí você vê Apocalipse, 12 mil, os escolhidos, 12 mil de cada tribo, multiplicando 12 mil vezes 12, né? Porque o número 12 é interessante. 12 horas formando o dia, mais 12 horas formando a noite. Doze signos do zodíaco. O número 12 é muito interessante. Mas enfim, a teoria da placa tectônica teve expansão após a década de 1960, somando-se às teorias já formuladas e discutidas anteriormente.
Essas placas compõem a camada da Terra denominada litosfera ou crosta terrestre, que é a parte mais superficial do planeta. As placas tectônicas, porque o vídeo pode ficar muito longo. Todo mundo sabe que as placas tectônicas ficam em cima do manto ou magma. Praticamente a engenharia de um planeta é formada por um núcleo interno, núcleo externo, tá? Em seguida vem o manto, logo após a crosta terrestre, juntamente com as placas tectônicas. As placas são formadas por rochas maleáveis que movimentam tudo aqui em cima. Elas se movem para lá e para cá, de acordo com forças gravitacionais, magnéticas e eletromagnéticas, influenciam na força empregada no movimento dessas placas, liberando assim grande quantidade de energia, ocasionando em terremoto em magnitudes poderosas. Mas a questão, pessoal, é o que? Faz sentido muito grande dizer a gravidade do assunto é: o continente da Pangeia era assim e hoje ela é assim, a Terra está assim, devido a um fator poderoso vindo de fora, um fator externo com o nome de Nibiru, com vários nomes: Estrela da Morte, Astro X, Hercólogos. Faz totalmente sentido. Ele sim tem capacidade, potencial para ter causado a separação dos continentes. Esse estudo, essa cogitação, que também não é provado, tá, pessoal? Não é provado que essa separação ocorreu há milhões e milhões de anos. Tudo bem, mas pode ter causado por Nibiru. A órbita de Nibiru é muito grande. Estima-se que é de 3.600 anos. Eu acredito que seja um número maior, entre 12.000 a 13.000 anos. O monstro pode causar esse tipo de coisa. E além do mais, por mais que eu tenha conhecimento da física, conhecimento da química, a minha área é mais química, a física e a química, eu também acredito na Bíblia. Eu acredito também na Bíblia. Agora o foco melhorou mais. Eu acredito na Bíblia. Quando João fala em Apocalipse, isso não sai da minha cabeça: montes e ilhas moverão-se de lugar. Significa isso aqui, ó. Essa separação entre os continentes. Vejam só que o Brasil lhe casa com o continente africano. Olha só, igual era no passado, ó. Faz sentido. Os continentes se encaixavam antigamente. Ou separação. Foi uma devastação muito grande. O que causou a destruição de Atlântida foi o monstro. O monstro Nibiru, que fez uma órbita. Não se sabe quantas órbitas Nibiru já fez. Eu acredito que pode ser a segunda vez que ele está passando. Eu acredito que ele passará pela segunda vez. A primeira vez ele passou pelo nosso sistema solar, chacoalhou a Terra e deu início aqui. Quando ele passar de novamente, ele vai separar mais os continentes. Ele vai separar mais. Ele vai chacoalhar a Terra novamente. João fala: montes e ilhas moverão-se de lugar. E faz totalmente sentido. Quem gostou desse vídeo, compartilhe. A Pangeia, a antiga Pangeia, pode ter sofrido influências seríssimas por causa do monstro.
que está a caminho. E já está na constelação de Sagitário. O planeta Terra está na constelação de Capricórnio. Uma guerra nuclear não causa isso. Não tem poder para isso. Um cometa não tem poder para isso. Poderia bater um asteroide maior que fosse aqui, ó, no meio, que não ia separar os continentes dessa forma. Agora Nibiru faz isso. Ele é o agente que faz a transição, que provoca a transição. Ele muda o cenário. Nibiru, ele muda o cenário do planeta para dar origem a uma nova era. É como se fosse um cenário. Aquele cenário ele é derrubado e depois é feito um outro cenário com outros personagens. Ele muda a paisagem do local, ele purifica aquela energia ruim e transforma a Terra. Transformação da Terra. Ele que transformou a Terra, que era assim assim. Tenho certeza absoluta disso. Para quem nunca pensou nisso antes, pense que a Pangeia foi alterada por esse astro intruso. Ele que separou os continentes, deu origem às 12 placas. Ele provavelmente rachou, que devia ser uma única placa tectônica, ele rachou em 12. Elas não iriam rachar à toa. Os continentes não iam se separar à toa, pessoal. Vejamos nesse modelo, os continentes unidos. O que ia causar? Temos que ser mais inteligentes, senhores. Inteligência eu tenho muita, graças a Deus. Praticamente não sobrou nem vestígio de Atlântida. Tamanho foi o impacto. O que estamos sentindo hoje, tremores, aumento de tremores, vulcões acordando. Cada dia que passa uma tragédia, uma notícia ruim. Inundações, está tendo inundação no deserto do Saara, pessoal. Todos os países árabes estão tendo inundações. No Kuwait, a Arábia Saudita, Jordânia. Na Europa também houve inundações. Ontem, dia 19, dia 20, teve uma onda lá na Espanha. Deu até numa TV aberta. Então a TV aberta deu. Geralmente não gosto de emitir esse tipo de reportagem. Até na TV aberta passou. A Indonésia foi atrocidada. Está sendo atrocidada a Indonésia. Não para de chover lá também. Vulcões acordaram. Supotã, Gamalana. São vulcões na Indonésia. Os Estados Unidos foi atrocidado. Os Estados Unidos foi arrasado por incêndio lá na Califórnia. Um incêndio do nada. Com certeza foi temperatura muito alta. Que o próprio sol incendiou a mata. O próprio calor excessivo. A minha cidade alagou. Ela alagou hoje. Ontem, aliás, alagou. Não para de chover. São só os princípios das dores. Como se fosse uma mulher grávida. Vai indo de pouco a pouco.
A coluna não para de doer. Estou aqui em pé gravando o vídeo, a coluna não para de doer. Mas mesmo com a coluna doendo, eu vou gravar o vídeo. Pessoal, um forte abraço a todos. Quem gostou, compartilhe. Vamos espalhar, vamos compartilhar. Comunidades, membros de igreja, pastores. O dia do Senhor está chegando. Está batendo tudo certinho com a Bíblia. Um forte abraço a todos e até mais.